E vamos aqui meditar na palavra do Senhor Jesus, que está lá em Romanos, capítulo 8. Glória a Deus. É uma alegria, irmãos, estar aqui. Eu sei que é uma despedida, né? O pastor André já está aqui, né, há uns meses. Mas, como o pastor Cláudio mesmo disse, né, pastor Denilson? Você vai para o quartel general ali ser cuidado. Isso é bom, né, irmãos? Deus, ele tem tudo nas mãos. Deus é perfeito, né? Diz assim no versículo 28, irmãos. 3 versículos apenas. Diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, esse também justificou, e aos que justificou, esses também glorificou. Amém? No versículo 18, um pouquinho antes, diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Por isso que nós alegramos quando o pastor aqui disse na oração, orando, disse para os irmãos que Jesus, se não encontrar aqui de novo, vai encontrar com Jesus nos ares ou naquele dia. Irmãos, nós vemos que o nosso coração, ele é voltado para tantas coisas, mas o principal, a nossa natureza, ela tende a rejeitar, porque ela não quer compactuar, não quer entrar pela porta, não quer entrar no céu, na verdade. Porque na verdade o que nos separou de Deus foi o pecado original de Adão e Eva. Só que se nós olharmos hoje, nós pecamos até mais do que o próprio Adão e Eva, a natureza que nos faz assim pecar. Mas quando nós estamos em espírito, por isso que a palavra diz que importa que nós adoramos o Senhor, o nosso Deus, em espírito e em verdade. Se nós não vivermos no espírito, nós não conseguimos entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que você vê, a gente pega uma coisa só e fala, tudo colabora, tudo está dentro para dar certo. Só que nós temos que amar a Deus. Quem ama a Deus faz o quê? Agrada a Ele. Quem agrada a Ele foge do pecado, foge do próprio eu. Nós vivemos nos últimos dias aqui na terra, nós sabemos disso porque praticamente tudo que se foi dado por Daniel, as profecias e todos os profetas que assim deixou, nós estamos vendo acontecendo, as guerras, pai contra filho, filho contra pai, os homens presunçosos, amantes de si mesmo, e nós temos que sentir alegre e deixar Deus nos usar para transportar isso, porque nós estamos com a oportunidade na mão de fazer a nossa parte e transbordar a alegria que Deus nos deu. Se nós estamos no reino de Deus, nós temos que falar para Deus, Deus, não sou eu, porque senão nós vamos arrumar muitas desculpas. E o ser humano naturalmente consegue, todo momento, dar uma desculpa para alguma coisa. Ou estou cansado, ou estou com sono, ou estou com dívida, estou com dores, estou enfermo, meu parente, minha esposa, meus filhos. E se os irmãos parar para pensar, nós que estamos lutando legitimamente, uma palavra diz que quem luta legitimamente não embaraça com as coisas dessa vida, está dizendo o seguinte, aquele que luta olhando para o alvo, olhando para Jesus. Tudo que ele vem na mão dele, ele vê como uma oportunidade de Deus colocar ele no foco do que Deus chamou. E aqui nós vemos que ele diz assim, e sabemos que todas as coisas, pode ser a pior coisa que acontecer na sua vida, se você estiver vivendo no Espírito, você fala assim, Deus, me mostra como usar o que aconteceu na minha vida para que eu seja melhor. Deus é especialista em ser humano, porque foi Ele que fez, Ele que construiu eu e você. E nesta noite, às vezes nós pensamos e fazemos muitas perguntas.
E a natureza do ser humano, nós somos dados com inteligência, nós fomos feitos em imagem e semelhança de Deus, porém o pecado nos bombardeou, nos deixou quebrado, nos deixou com defeito, nós somos sustentados pela cruz de Cristo, mas nós ainda pensamos, quando nós cantamos, quando o círculo de oração adora o Senhor Jesus, mocidade, adolescente, a igreja, um cooperador, um diácono dá glória a Deus, um pastor, um presbítero e assim por diante. Por isso que os Salmos fala que nós temos que ter salmos, temos que ter testemunhos, nós temos que ter cânticos, alegria, para cultuar o Senhor Jesus. E muitas vezes nós falamos assim, eu vou para a igreja ver o que vai acontecer. Não, você tem que ir para a igreja para ser participante do projeto de Deus. Muitas vezes nós olhamos para o pastor e para quem lidera, ou para quem fala, ou para quem vai servir na igreja. Portanto, quem serve, serve para a igreja adorar, mas todos têm uma função dentro da igreja. Por isso que nós temos que ver, se alguém nos desprezou, faz parte de todas as coisas, contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E quando nós enxergamos assim, nós mudamos de status. O mundo quer status no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e tantas outras coisas por aí. Se der tantas curtidas, tá bom. Tem gente que compra isso. Você sabe disso, nós sabemos disso. Tem gente que é viciado tanto nisso que ele paga para o Facebook para ranquear e aparecer para muita gente curtir. Só que nós andamos no Espírito, nós podemos até ter, mas lá não é nosso termômetro. Se eu perguntasse para você, talvez você já pôs alguma coisa lá e ficou esperando. Olha, o meu deu menos do que o do outro. É natural, é a nossa natureza. Mas quando nós caímos em si, o Espírito Santo fala para nós: isso faz você, ou eu que estou com você, faz a diferença. Nós temos que viver acima de todas essas coisas, porque senão nós começamos a sofrer, achando que as coisas vai modificando para nos oprimir, e sendo que Deus vai nos preparando para nos usar cada vez mais. Por isso que todas as coisas, aqui Paulo diz, todas as coisas contribuem para o bem, mas é para o bem sim, mas de quem ama a Deus. Então nós temos que entender, amar a Deus é nos rejeitar a nós mesmos. Nós não podemos viver achando que nós sabemos tudo, também não podemos achar que nós não sabemos nada, porque as pessoas às vezes acham assim, ser humilde é andar de uma roupa rasgada, andar de um chinelo de cada cor. Não, ser humilde, você pode vestir a roupa mais cara que existe, porém você não despreza tanto quem tem quanto quem não tem. Para você não muda, você não fica mais firme quando está bem vestido ou menos vestido, se está fazendo mutirão na igreja ou se está pregando na igreja, o seu cumprimento, o seu sorriso é o mesmo, porque você sabe que você não é deste mundo. Nós não somos daqui, nós estamos partindo daqui um pouquinho de tempo. Eu sei que dói, eu sei que às vezes as lutas vêm e você fala assim, mas precisava de tudo isso. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração, e a Bíblia diz que o coração do homem é duro, que nem o próprio homem que é dono dele conhece. Você não conhece o seu coração. Às vezes nós saímos aqui no domingo cheio do Espírito Santo, falando em línguas, profetizando, dizendo que Deus vai fazer um milagre. Chega na segunda-feira, depende do sono, depende do patrão, depende da ligação, nós falamos assim, Deus, estava tão bom ontem, por que eu não fiquei ontem e não teve o dia seguinte? Mas isso é porque Deus sabe, se Deus estivesse conosco na unção todos os dias, o nosso corpo não suporta. Então Deus vai dando dose de preparação, Ele vai tirando aquele orgulho que muitas vezes nós não sabemos que nós temos. E às vezes nós vamos aprendendo e nós vamos vendo outras pessoas no caminho com aquela atitude, e nós vamos falar assim, Deus, eu era igualzinho, Deus, muda ele também, porque agora eu sei o que é bom entender que é o Senhor que vive em mim. Então por isso que ele diz, porque Paulo aprendeu, Paulo era arrogante, Paulo matava crente, Paulo destruía o que vinha pela frente, que era fora da lei. Mas quando Paulo teve a conversão, Paulo teve que ficar 3 dias preso para entender qual que é o seu lugar. Por isso que Jesus disse para Paulo, né? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Às vezes nós perseguimos Jesus, nem sabemos. Às vezes nós questionamos as coisas, nós nem sabemos que nós estamos falando com o próprio Deus. Mas Deus conhece, Jesus já veio aqui, Ele andou aqui neste mundo, Ele sabe a pressão espiritual que nós vivemos. Por isso que Paulo aprendeu e olhava para Jesus. E aqui nós vemos Paulo dizendo o seguinte, se eu olhar com o olhar de Jesus, eu vou ver que tudo
Até a cruz de Cristo foi propósito para que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Jesus amava a Deus, não amava? Nós amamos Jesus porque Jesus nos amou primeiro. Aí você fala assim, mas como que eu vou amar Jesus? Pedro era durão. Pedro achava que amava muita coisa em Jesus. O problema é que Jesus queria que ele cuidasse da igreja. Por isso que lá no final, Jesus disse para ele: Pedro, tu me amas? Perguntou 3 vezes e Pedro ficou meio triste. Ele falou assim: apacenta as minhas ovelhas. Jesus queria dizer para ele: Pedro, você não consegue cuidar de mim, Pedro. Você queria me livrar da cruz, você queria me posicionar onde que só eu consigo estar. Mas se você me ama, não precisa cuidar de mim, porque eu já sou Deus. Cuida do que é meu, aí você está me amando de fato. Por isso que a palavra diz que nós somos loucos para o mundo, porque o mundo não entende que às vezes cansado nós estamos aqui. Às vezes os pastores estão cansados com tanto trabalho para fazer, né, na sua vida, família, mas está aqui. Mas quando nós dobramos o nosso joelho, pode doer tudo, mas nós estamos lá. Jesus, se não fosse a tua misericórdia, eu seria consumido. E Jesus coloca dentro de nós a alegria de servir o reino. E essa alegria é toda nossa, é tudo nosso, é de cada um da igreja. Jesus o principal cabeça e nós somos o corpo. Por isso que ele diz: se nós amamos a Deus, fique tranquilo. Se o teu patrão te oprime, Jesus está cuidando disso para te posicionar, para ser melhor do que ele, para ser melhor do que o que te atinge. E nós sabemos que aí ele diz lá no versículo 18: porque para mim tenho por certo. Ele está dizendo assim: aprendi, agora eu sei o que é de fato, que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória. Ele está dizendo o seguinte: eu não vou preocupar com agora, eu vou viver o agora, mas pensando aonde que eu vou chegar. Na mansão celestial, na partida, no chamada, no tocar da trombeta, eu vou escutar o meu nome sendo chamado. Por isso que nós não temos que viver, a palavra diz que nós não devemos preocupar com o dia de amanhã, nós temos que viver cada dia o seu mal. Por quê? Porque às vezes o inimigo coloca na nossa mente que nós somos responsáveis para resolver todos os dias para frente. E nós não sabemos se o ano que vem vamos estar aqui, se o mês que vem vamos estar aqui. Por isso que, se eu não me engano, lá em Tiago diz assim, se eu não me engano, capítulo 4, capítulo 3, ele diz assim, que o homem que não tem Deus, ele fala assim: vamos à cidade, vamos lá e nós vamos vender. Aí ele disse assim: mas não seria melhor dizer, se Deus quiser, se Deus permitir, nós vamos e negociamos e concretizamos. Ele está dizendo o seguinte: se Deus quiser, nós vamos cultuar, nós vamos ter o culto de quinta, nós vamos ter o culto de sábado, nós vamos ter as festividades, vai ser uma bênção em 2022 aqui, porque Deus conhece. É que nem no momento da pandemia, quem sabia que ia chegar? Às vezes nós olhamos as fotos, nós vemos antes, 1 mês antes da pandemia, 3 meses antes da pandemia, falava assim: eu achava que nunca ia chegar no Brasil, que não ia expandir tanto. Nós passamos 2 anos já, choramos muito, todos nós praticamente passamos um momento difícil, mas contribuiu para a gente entender quão frágil nós somos, quanto nós somos dependentes de Deus. Às vezes nós se pegamos, e você também pode ser que aconteça isso, em algumas perguntas: Deus, por que nós somos tão fracos? A Bíblia nos responde: Deus fez a gente frágil de propósito, porque quando um frágil conectado com Deus que é todo poderoso, ninguém quebra, porque parece com Deus, foi feita imagem e semelhança de Deus. Deus, Ele nos fez assim, nós somos fortes com Ele, mas nós não somos nada sem Ele. Irmãos, não tem como falar que sem Deus é melhor, só se a pessoa ficou cega, só se ela foi perturbada pelo inimigo, só se ela foi enrolada e enganada pelo inimigo. Mas nós vemos que vai chegar o dia, e já chegou para muitos no meio dessa pandemia, que já partiu para a eternidade, que vai valer a pena, já está valendo a pena, porque nós, cada segundo que passa, cada culto que passa, cada dia que passa, nós já estamos em abril praticamente, os dias estão aceleradíssimos. E a palavra diz que Deus ia fazer isso, abreviar os dias, para que o homem não se perdesse, como vem se perdendo. Porque se nós vemos, o mundo está acelerado a todo custo, mas nós temos o tempo. Lá, quando diz Salomão diz ali em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para todas as coisas, nós vivemos na dependência de Deus. Pode ser que hoje você fala assim: eu não faço nada dentro da igreja, mas você pode orar, você pode clamar, você pode erguer a mão para o céu, você pode dizimar, ofertar, abraçar. Quando alguém passar na porta, talvez você vê o diácono na porta, você fala assim: ele está feliz, mas por dentro ele está numa luta muito grande.
você diz: conta comigo, dá um sorriso para ele também. Eu já vi testemunho de pessoas que ganhou almas para Jesus dando um sorriso, porque não sabia falar. E às vezes nós temos muitas desculpas para dizer: não, Deus, a fórmula é assim. O que não pode é pecar. O restante, se estiver trazendo alegria para a igreja, tudo que nós fazemos um outro se entristecer se torna pecado. Então o que nós podemos viver nesta noite, nesses dias, nesse ano, crescendo. Deus tem propósito. Eu lembro quando nós viemos aqui com o pastor Enio, que o pastor Hugo entrou, o pastor Enio falou assim: estava para fechar, mas eu declaro em nome de Jesus que vai multiplicar. E multiplicou mesmo. Por quê? Tanto o pastor Enio quanto a igreja no momento creu, e Deus fez o que tinha que fazer. Então não somos nós que sustentamos a igreja. Talvez tem uns que se vão porque Deus quer assim que se vai. Não é o caso do pastor que está aqui, porque é um momento de ser cuidado. Mas tem uns que vão porque acham que não dá para suportar o lugar. Mas é Deus podando a árvore para ela crescer certa. E Deus vai fazendo os ramos, os galhos crescer novamente. Por isso que Paulo entendeu: vale a pena esperar, e tudo que se passar vai ser por propósito, vai ser para Jesus, vai ser para ganhar almas, vai ser para mim entender como pregar, como falar, como abraçar o próximo. Mas nós temos que pregar para nós mesmos, como o salmista: porque está batida a minha alma dentro de mim, porque tu perturbas. Muitas vezes nós pregamos para muitos, mas não pregamos para nós mesmos. E nós, irmãos, se viver 50, 100, 200, quantos anos que for, nós estamos aprendendo todo dia. Nós vemos pela Bíblia que quanto mais chegamos perto de Deus, mais medo nós temos de pecar, e mais misericórdia clamamos. Quando você vê alguém que está tudo certo, não tem mais o que fazer, porque já alcançou, não tem mais o que estudar, não tem mais o que cantar, não tem mais lugar, porque parece que não tem, ele está longe de Deus. Porque Jesus lavou os pés dos discípulos, e ele disse para os discípulos: tenho vos dado o exemplo, fazei assim também. Quanto mais nós parecemos com Jesus, mais nós queremos carregar alguém no colo. Quanto mais nós pedimos misericórdia, mais nós saímos do ambiente e vivemos nas regiões celestiais. É pelo Espírito e pela palavra. É a palavra que nos liberta. Deus vai dar graça no círculo de oração, na mocidade, nos adolescentes, nos obreiros, no púlpito, porque Ele é dono da igreja. Aleluias! Glória a Deus, aleluia! Vai batizar com o Espírito Santo, porque é Ele que chamou, e Ele é fiel para cumprir. Portanto, tudo que passamos aqui não vai comparar com o dia do chamado de Jesus. Que nós possamos viver nesta palavra, neste momento, e entender: não somos perfeitos, mas nós podemos parecer com Jesus. Quando Ele subiu na cruz do Calvário, Ele disse assim: Pai, tenha misericórdia deles, eles não sabem o que fazem. Será que nós conseguimos fazer isso? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus amava. Então todos que mataram Jesus, por mais que eram pecadores, tinha que destruir para reconstruir no terceiro dia. Jesus ressuscitou. Jesus não precisa mais voltar na cruz. Muitas vezes nós queremos que Jesus volte para a cruz, que tudo volta de novo, porque nós ficamos achando que não tem nada, mas é porque nós estamos olhando para baixo. Olha para cima, que nem o salmista disse: olho para os montes, de onde virá o meu socorro? Aí ele chega à conclusão: meu socorro não vem do monte, o meu socorro vem de ti, ó Deus. Muitas vezes nós achamos que as coisas vai nos dar. Precisa do pastor, precisa do cooperador, precisa do diácono, do líder. Nós precisamos do pastor Paulo, que é o nosso pastor presidente. Precisamos do pastor Cláudio, precisamos de cada um, porque Jesus nos usa. Ninguém consegue. Você já reparou que ninguém consegue fazer nada sozinho? Se ficar o pastor aqui sozinho, consegue? Pastor Denilson, pastor André, os pastores aqui, não consegue. Você pode ficar orando, mas o que Jesus nos chamou foi para ver alguém chorando, e você chora junto, alguém aceitando Jesus junto. É dentro do chamado. Agora, se eu subir e achar que sou alguma coisa, ou você achar que somos alguma coisa, nós colocamos Jesus de lado. Porque quem pode mais serve, quem pode menos. Jesus podia mais do que todos, estava no alto, estava no mais alto, e Ele desceu aqui e nos serviu. Ainda nos dias da boda do Cordeiro, lá na ceia, Ele vai nos servir. Porque Ele é assim, é a natureza do nosso Jesus. A natureza do nosso Deus é amor, é justiça, mas é amor. Que nós possamos guardar isso no nosso coração. Todas as coisas cooperam e contribuem
para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, guarde, ame a Deus hoje, amanhã ama melhor, cada dia ama mais. Como que se ama a Deus? Preparando o ouvido para ouvir, lendo a palavra, prestando atenção na pregação. Porque muitas vezes nós achamos assim, o melhor pregador que vai vir com o nome tal, vai falar. Fala sim, mas muitas vezes uma criança, um departamento infantil, um jovem, um adolescente, que você fala assim, esse daí nem ora. Mas ele é que nem Davi. Quando ele entende que pecou, ele fala assim, Deus, quão miserável que eu sou. Às vezes um que ora, mas não sente arrependimento. Agora aquele que sente arrependimento, Jesus fala assim, é com você que eu vou, porque você entende o propósito. Você entende o porquê que eu aperto muitas vezes. Por isso que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus possa cuidar de nós, irmãos. E nós vamos ouvir muito do que Deus fará aqui. Deus está mexendo, trabalhando em cada congregação do setor. E nós vemos que é como uma pessoa cada congregação, porque cada um tem um jeito de ser. E Deus vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando. Às vezes você olha para um lugar e você fala assim, Deus está diminuindo. Aí você olha pelo Espírito, Deus está tratando. Deus está renovando. Deus está reposicionando. Por isso, se acha que se você não está enxergando nada, Deus, me faça ver no teu tempo. Só permaneça. Quando você não conseguir fazer nada, só adore. Porque muita gente hoje, por causa do mundo, se nada está acontecendo, eu preciso mudar de lugar para que Deus comece a me usar. Deus já te viu. Quando Deus quiser te posicionar onde que Ele quiser, Ele chama quem Ele quiser. E faz sonhar, faz Faraó sonhar para te enxergar. Amém?